Oi, gente, meu nome é Raíssa Palavra e hoje eu vim trazer 5 séries nacionais para vocês assistirem. Mas antes, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, né? Compartilha esse vídeo, né? Essas dicas. Me siga nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Tô sempre postando dica lá, sempre falando do que eu tô ouvindo, do que eu tô assistindo, do que eu tô lendo. A primeira série nacional que eu vou indicar é uma que acabou de encerrar agora em agosto, que é 3%, que se encerrou na sua 4ª temporada. É uma série original Netflix. É uma das primeiras séries, se não for a primeira série nacional Netflix. Futuro distópico, onde o mundo está devastado, né? Existe um lugar que chama Mar Alto, que é um lugar incrível, com muitos recursos, onde as pessoas vivem bem e tudo mais. Tem comida, tem tecnologia. E no resto do mundo não tem isso, né? Está tudo devastado. Só que para você ir para esse Mar Alto, né? Que é esse lugar incrível, você tem que passar por uma seleção, que apenas 3% vão para lá. Então são poucas pessoas que vão para o Mar Alto. A série estreou em 2016, né? Uma temporada tem 8 episódios, e uma delas eu acho que tem 10. Não lembro exatamente se é a terceira ou se é a segunda. E, enfim, o elenco é um elenco incrível. Tem muito nome conhecido que a televisão brasileira, que fez novela e tudo mais, eu pelo menos conheço. Mas também tem nomes novos. Essa série, ela vem trazendo várias discussões, né? É uma distopia que ela vai falar de desigualdade social, com uma realidade muito brasileira, de oportunidades. Tem um elenco incrível, tem um protagonismo feminino incrível. A minha personagem favorita é a Vanessa, né? A Vanessa é o nome da atriz. É a Joana. Uma curiosidade, né? Que 3% tem cenas gravadas aqui no Rio Grande do Norte. No meu país, né? Rio Grande do Norte. Então é isso. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. A próxima série é Coisa Mais Linda, também é original Netflix, que vai se passar no Brasil em 1950, por ali, né? Onde a protagonista é a Malu, que ela se muda com o marido pro Rio de Janeiro, que ela quer abrir um restaurante. Só que chegando no Rio de Janeiro, ela descobre que o marido fugiu com todo o dinheiro dela. Ela quer muito abrir esse restaurante. Não é um restaurante, é uma casa de música. E lá ela conhece outras mulheres, tanto amigas dela já da vida, como outras mulheres. Tem a Adélia, tem a Teresa. Então é uma série que vai ser protagonizada por mulheres. As mulheres são as protagonistas. E vai falar da vivência das mulheres naquele Brasil de 1950. E tem muitas questões raciais, porque tem mulheres... A Adélia, por exemplo, é uma mulher negra. Em 1950, né, então... vai falar de várias questões do feminismo negro também. Como você é ser mulher em 1950, como você é ser mulher negra, né, em 1950. Também vai falar de relacionamento, de família. E vai falar desse Brasil, né, desse contexto brasileiro ali em 1950. Vai ter muita música nessa série. A Bossa Nova. É uma série que eu gostei muito. É muito gostosinha de ver. Muito boa de maratonar. Tem 2 temporadas já. Então é que é a terceira, né? Não existe a história de mundo das mulheres, não. Sorriso. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. A próxima série é Sintonia, também de Netflix, né, nacional. Só que é uma série produzida pelo Condzilla, né? Uma série produzida pelo Condzilla e distribuída pela Netflix. Conta a história de 3 amigos, Doni, Rita e Nando, acho que eles são os nomes, espero que não esteja confundindo. Que eles são da periferia de São Paulo. Um é cantor, a outra, digamos assim, é vendedora, e o outro se envolve no crime. Só que aí vão pra caminhos diferentes, né? Eles começam de um jeito e depois que eles vão pra esse caminho. Tipo, um vai pro crime, o outro vai realmente trabalhar na música, a outra ela se envolve na igreja, né? Em lideranças da igreja. E vai contar a história desses 3 amigos na periferia de São Paulo e os desafios, né? De ser músico em um dos personagens, a sua transformação dentro da igreja, de mudar de vida, né? Quando ela se encontra, né, com Deus. E também do cara que é responsável pelo caminho do crime. Aqueles 3 são muito amigos de longa data. E também vai mostrar o poder da amizade, que um precisa do outro. É bem interessante ver isso. É uma série bem brasileira, a série do Condzilla, né? Então eu gostei muito dessa série. Ela é muito boa de maratonar, é muito rápida de maratonar. Eu queria muito a segunda temporada.
Mas eu sinto que a pandemia atrasou essa segunda temporada. É uma série de 2019, né? Então ficamos no aguardo pra continuação. Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. A outra série é Aruanas, que essa série já é do Globoplay, né? Já quis fazer algo diferente que eu vi, nacional, que não fosse tudo da Netflix. Que conta a história de 3 amigas, que elas têm uma ONG, a Aruana, que é uma ONG ambiental, né? Que luta pela natureza, pelo meio ambiente e tudo. Essa ONG, ela tem várias ações pelo mundo, pelo Brasil. E numa dessas ações que elas estão investigando, uma região na Amazônia, onde tem a mineradora, né, que está prejudicando a natureza, que está jogando metais pesados no rio, que está contaminando pessoas, que pretende devastar uma grande área de floresta. E essa ONG está investigando isso para conseguir impedir, né? Então elas vão para lá, para essa região da Amazônia, elas vão se envolver, elas vão começar a investigar as coisas que essa mineradora está fazendo para tentar impedir. E é muito massa essa série, eu amei muito. Começa pelo elenco, né? Tem a Thaís Araújo, tem a Débora Falabella, tem a Leandra Leal, tem a Tainá Duarte. Nossa, tem um elenco incrível, muito conhecido. Traz uma temática muito importante, que é o meio ambiente, né? Vai trazer essa questão da importância do meio ambiente, vai trazer discussões, né, de grandes empresas que querem acabar com o meio ambiente, que é o que a gente está vendo na realidade muito dentro do nosso Brasil, né? A gente vê aí queimadas e tudo mais, e grandes empresas destruindo nossa Amazônia, nosso meio ambiente, Pantanal, né? Infelizmente agora. Então, ao mesmo tempo que é muito interessante de ver isso, de você entender algumas coisas disso, da temática, é muito angustiante, porque não é só ficção, sabe? É muito a realidade. Então tem uma série que discute isso, é muito importante, é muito legal. E também porque eu quero exaltar esse elenco, né? Thaís Araújo é perfeita, né? Para falar Bela Te Amo. Lembrando que é uma série de 2019, que vai ter a segunda temporada, né? Amei, só não sei quando vai sair. Quem gosta de floresta é índio e celebridade, Felipe. O povo gosta de dinheiro e dinheiro não vai faltar. E por último, mas não menos importante, temos Boca a Boca, que é da Netflix, que é uma série nacional que saiu esse ano, né? Que deu o que falar, pelo menos. Eu ouvi um burburinho aí na internet. Porque o conto começa, a sinopse é de um vírus. É uma cidade do interior do Brasil que tem um vírus que contamina pelo beijo, né? Uma garota lá vai pra uma festa, acorda e tá com esse vírus, né? E acaba contaminando toda a cidade. 3 jovens, 3 amigos, vão investigar de onde é que tá vindo esse vírus, onde é que tá surgindo, como é que ele funciona, pra tentar ajudar a amiga deles, né? E é muito interessante porque estamos vendo a pandemia, né? Coronavírus e tudo mais. E eu tava olhando que essa série, a história, o roteiro e tudo mais, veio muito antes, tipo, da história do coronavírus. Tipo, fora que ela foi gravada no passado, antes dessa pandemia, de tudo. É muito interessante porque, tipo, veio isso e não estava nem sendo planejado. Lançou esse ano, mas não tinha planejamento. Tipo, acabou batendo a história com a realidade, né? E é uma série muito boa de maratonar. Eu amei muito a trilha sonora, a fotografia, né? A coloração, as cores que eles usaram. Tem uma vibe muito euforia. Inclusive, a Ana Carolina Valentim, ela fez um vídeo comparando Boca a Boca com Euforia. Vamos lá ver que tá incrível esse vídeo dela. E tem uma vibe euforia, né? Tem inspiração em Euforia, né? Que é aquela série da HBO que eu amo. Nossa, a série também discute questão de exploração com o animal, né? Que também discute essa questão da liberdade, né? Das questões jovens também. Porque é uma série muito adolescente, que traz temáticas jovens, traz protagonistas jovens. Então tem muitas temáticas adolescentes, né? De jovens se descobrindo, se libertando. E junto disso tem esse vídeo, né? Estão investigando. Tem muita questão de tecnologia da internet. Mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? O que aconteceu naquela festa? Gente, rolou um beijaço geral. A galera foi ficando muito louca, né? A parada foi passando boca a boca. Qualquer pessoa que beijou alguém que possa estar doente tem que ser avisada. Então é isso, gente. Eu vim trazer essas dicas, né, de séries nacionais, né? Porque a gente tem que valorizar as produções nacionais. Se inscrevam nesse canal, né? Deixem o like, comentem aqui se vocês já assistiram algumas, ou se vocês pretendem assistir.
compartilhem esse vídeo, me sigam nas redes sociais que eu tô sempre postando dicas e enfim, que eu tô vendo, que eu tô lendo. Inclusive, todas essas séries aqui, eu acho que todas eu postei que tava assistindo na época que eu assisti. Então é isso, gente. Tchau, tchau.